Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em máquinas. Vídeo 5. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Até quantos eixos podem ter um centro de usinagem? Resposta correta, até 5 eixos. Centros com 3 eixos. Centros verticais com uma mesa fixa. Uma mesa rotativa pode ser adicionada para propiciar um quarto eixo para formatos mais complexos e acessibilidade. Centros com 4 eixos. Centros horizontais. Um dispositivo é usado para permitir 4 setups de peças na mesa para a produção de maior volume, ainda mais utilizando pallets. Centros com 5 eixos. Mesa trunnion. O fuso é fixo, com o quarto e o quinto eixos na mesa. Centros com 5 eixos, cabeça de 90 graus. O fuso proporciona o quarto eixo com o quinto na mesa. Pergunta número 2. Qual o ponto de equilíbrio da interface do fuso dos centros de usinagem? Resposta correta, intercambiabilidade rápida e rigidez. A escolha da interface do fuso é uma decisão importante que define a limitação da eficiência da usinagem. Quando não está usinando, a interface do fuso requer intercambiabilidade rápida. Durante a usinagem, é fundamental que a junção entre o fuso e o acoplamento seja sólida, mesmo se as forças de corte de tudo para afetar a interface. Pergunta número 3. O que deve ser levado em consideração ao usar o ATC em centros de usinagem? Resposta correta, peso e capacidade de ferramentas. Deixe um amplo espaço para as ferramentas no magazine, para todas as operações e peças, para suportar a troca rápida de um trabalho para outro sem precisar trocar as ferramentas. Se usar ferramentas gêmeas, isso também deve ser levado em consideração. Ao utilizar diâmetros grandes ou ferramentas longas, certifique-se de que o ATC tenha o peso e a capacidade de momento adequados. Isso geralmente é um fator que limita o uso desse tipo de ferramenta. Pergunta número 4. Qual é a vantagem do pallet em centros de usinagem? Resposta correta, alocar a peça sem parar a ferramenta. Com a opção do pallet, o setup da peça pode ser feito na fixação, enquanto a máquina ainda está produzindo. Isso propicia excelente utilização da máquina, se comparado ao setup feito diretamente na máquina. Pergunta número 5. Quais os benefícios de uma máquina não usar a refrigeração? Resposta correta, ambiental e de custos. Em alguns casos, pode ser um benefício ambiental e de custos para a máquina sem refrigeração, ou seja, usinagem sem refrigeração. Porém, muitas aplicações requerem usinagem com refrigeração, por conta da tolerância, acabamento superficial e usinabilidade. Se a refrigeração for necessária, ela deve ser otimizada para maximizar o potencial. Pergunta número 6. Qual é a pressão de refrigeração padrão que geralmente vem nas máquinas de usinagem? Resposta correta, 70 a 80 bars. Quase todas as máquinas oferecem uma alta pressão de refrigeração padrão de cerca de 70 a 80 bars. Algumas máquinas podem até fornecer maiores pressões de refrigeração, até 150 bars, para materiais e operações exigentes. Os benefícios podem ser enormes, tanto na operação de torneamento quanto de furação. Pergunta número 7. Como são obtidos os benefícios da refrigeração de alta pressão? Resposta correta, ferramentas para este tipo de aplicação.
Os benefícios são obtidos somente com as ferramentas desenvolvidas para aplicações com refrigeração de precisão. A pressão de refrigeração necessária para quebrar os cavacos para ferramentas de torneamento depende do desenho do olhal, do material usinado, da profundidade de corte e do avanço. A vazão de refrigeração necessária depende da pressão e da área total dos canais de ferramenta. Pergunta número 8. Por que é vantajoso o uso correto da pressão e vazão do sistema de refrigeração? Resposta correta: maior uso da máquina e aumento da eficiência. Selecione as ferramentas e a bomba, pressão e vazão corretas para cada aplicação. O sistema de refrigeração de alta pressão corretamente utilizado proporciona rápido retorno devido ao aumento da utilização da máquina e ao aumento da eficiência da usinagem. Pergunta número 9. Quais os principais benefícios da refrigeração de alta pressão quanto ao controle de cavacos? Resposta correta: menos paradas de máquinas e trabalho com cavacos. Elimina dois dos principais inimigos da produção quando a luz de alerta acende. 1. Paradas de máquinas por cavacos longos que ficam presos ao redor da ferramenta ou da peça. E 2. Serviço, pois os cavacos presos na esteira transportadora para a operação da máquina por horas ou dias. Pergunta número 10. Que tipo de refrigeração novas ferramentas junto com a alta pressão proporcionam? Resposta correta: jato de alta pressão, refrigeração de precisão. Alta pressão de refrigeração na máquina, junto com as modernas ferramentas de torneamento que possuem olhais, proporcionam um jato de alta velocidade. Os jatos de refrigeração direcionados para a zona de corte na face de saída da pastilha agem como uma cunha hidráulica para levantar os cavacos. Isso diminui o contato entre as pastilhas e o material, ajudando a reduzir as forças de corte, diminuindo a temperatura e melhorando o escoamento de cavacos. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.